Crime é uma coisa que parece que todo mundo sabe dizer o que é. Mas se eu te pedir para conceituar ou explicar qual é a ideia de crime dentro do direito, você seria capaz de fazer? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante interessante dentro do direito, é um tema que as pessoas gostam, que está dentro do direito penal, que é o conceito jurídico, o conceito para nós que operamos o direito de crime. Esse é um vídeo que eu já gravei uma vez, tirei do ar, gravei de novo, tirei do ar e eu estou aqui pela terceira vez trazendo esse tema, esse conceito, esse vídeo, porque na verdade os nossos vídeos são mais ou menos como textos que a gente escreve e depois de um tempo a gente vai dar uma olhada e fala, putz, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito melhor. Como nós não podemos editar os vídeos ou trocar ou acrescentar conteúdos como nós podemos fazer com os nossos textos, a gente simplesmente tira do ar, vem e grava de novo. Então se você já viu algum vídeo em que eu trago o conceito jurídico de crime no canal, beleza. Eu vou falar praticamente a mesma coisa, mas talvez de uma forma melhor, ou talvez de uma forma mais clara, ou talvez eu me comunique melhor. Então, se você já viu, tenha isso em mente. Se você não viu ainda, chega mais que esse vídeo é também pra você. Antes, aqueles recadinhos básicos de sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê essa força. Se você gostar desse vídeo, curta. Se você não gostar, também dê o dislike, comente, seja pra criticar ou seja pra elogiar. Isso ajuda muito a gente a driblar o algoritmo do YouTube e ganhar relevância dentro da plataforma. E se você quiser nos ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro do canal, o botão Seja Membro tá por aí, é só clicar lá, as mensalidades começam a partir de R$ 2,99, ou então você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave que vai estar no final do vídeo, vai estar também aí na descrição e no comentário fixado. Agora nós temos também essa função chamada Valeu Demais, é um botãozinho que está aí embaixo, em que você pode fazer uma espécie de super chat também de qualquer valor. Então qualquer uma dessas ajudas serão muito bem-vindas e vai nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo aqui na internet. Para finalizar, você também vai encontrar aí as minhas outras redes sociais no comentário fixado e também vai encontrar um link para o nosso grupo no Telegram. Então você vai ser muito bem-vindo lá também, onde a gente às vezes discute, troca altas ideias, memes, enfim. Grupo de Zap, grupo de Telegram, você sabe como é que é, né? Bom, sem mais delongas, vamos falar então o que é um crime. A primeira coisa que eu preciso começar falando para vocês é que existem várias situações em que o direito considera ilegal. Ou seja, existem situações que são lícitas e situações que são ilícitas. E crime não é necessariamente sinônimo de uma ilicitude. Ué, como assim? Não, calma. Embora todo crime seja uma ilicitude, nem toda ilicitude é um crime, porque nós temos situações que são ilícitos apenas na esfera civil ou são ilícitos na esfera administrativa. E nós temos outras situações também que não são ilícitas, mas que nós podemos julgar elas erradas e tal, mas aí nós estamos partindo de um filtro ético, de um filtro moral e não do direito. E isso tem muito a ver com o que nós chamamos do princípio da intervenção mínima. Isso é, a gente só pode transformar uma conduta em crime quando aquela conduta ela é muito danosa, muito gravosa, muito reprovável para uma sociedade, ou então, mesmo que ela às vezes não seja uma conduta tão perigosa, tão danosa, você não conseguiu coibir ou coagir ou impedir as pessoas de praticarem somente com os ilícitos civis e administrativos. Então, partindo mais ou menos deste princípio, né? Pleonasmo, mas tudo bem, desculpa aí, Jana. Nós podemos definir que os crimes, que a existência do crime, ela serve para proteger determinados bens jurídicos. E o que são bens jurídicos? Tudo, praticamente tudo que tenha relevância, seja emocional, seja financeira pra gente, ou mesmo pra nossa própria vivência. Por exemplo, a nossa saúde é um bem jurídico, a nossa vida é um bem jurídico, assim como o nosso carro é um bem jurídico, assim como, por exemplo, uma marca abstrata, um texto, uma música que eu componha também são bens jurídicos. E os crimes existem exatamente porque essa criminalização de uma lesão a um bem jurídico vai tentar proteger esses bens jurídicos. Aliás, esse é um dos conceitos de crime que nós temos dentro do direito. A existência do crime seria uma proteção a esses bens jurídicos, e esse conceito nós chamamos de conceito material de crime. E olha só, dentro do direito a gente tem que ter uma noção bem clara. Quando nós falamos em material, pode ter certeza que vai ter um conceito formal. Isso é
para praticamente tudo. Nós temos o conceito formal e material de crime, nós temos a inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade material e por aí vai. Então significa que nós temos também um conceito formal de crime, não temos? Temos sim. E qual seria o conceito formal? De onde vem essa formalidade que definiria o que é um crime? Nós vivemos no civil law, onde a lei impera, né? Tudo que a gente considera importante a gente acaba dando um jeito de transformar em lei, e então existe uma lei que define mais ou menos o que seria um crime. Essa lei é conhecida como Lei de Introdução ao Código Penal, e ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E isso parece que não explica nada, né? Se vocês prestaram atenção, eu disse que crime, ele é uma infração penal, e daí a gente já pode partir ou explicar melhor para vocês. Infração penal é um gênero do qual o crime é uma espécie. E nós temos outro tipo também de infração penal, que é a contravenção penal. E qual é a diferença entre contravenção e crime? A pena, por causa da gravidade. Crimes são punidos com pena de prisão, de reclusão, que pode aí ter regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, enquanto a contravenção geralmente é uma prisão simples, que geralmente é de alguns dias, ou então pena de multa. Mas isso é uma situação, tema para um outro vídeo. O que nós podemos dizer é que esse conceito formal, em que um artigo de lei diz que crime é isso e contravenção é aquilo, ele ainda não ajuda a gente a identificar de uma maneira precisa, técnica, minuciosa, o que vem a ser uma conduta, o que vem a ser um crime. Para isso, nós temos um outro conceito, um conceito que nós chamamos exatamente de conceito analítico de crime, que é o conceito que eu vou trazer para vocês agora e que vai servir para a gente identificar, ou visualizar, ou trabalhar sempre que a gente precisar falar de outros crimes, como por exemplo homicídio, ou crime de aborto, ou crime de roubo, furto, estupro, enfim. Qualquer vídeo futuro que a gente vir a fazer sobre algum tipo de crime específico, esse vídeo aqui vai ser uma referência para ele. E como nós definimos o conceito de crime dentro dessa teoria analítica de crime? Olha lá, vou meter aqui de novo um juridiquês, mas depois nós vamos traduzir ele. Mas antes de eu trazer, eu só preciso abrir um pequeno parênteses aqui para explicar para vocês que o conceito analítico de crime, ele tem três correntes que disputam entre si a hegemonia desse conceito. Só que é muito simples de entender essas três teorias, porque essas três teorias, elas divergem só na quantidade de itens que nós vamos usar para definir um crime. A primeira dessas teorias seria a teoria bipartido, que diz que o crime seria composto por dois elementos. A tripartite, ou tripartida, que é a mais usada, que é a principal teoria, diz que o crime tem três elementos, e uma quadripartida que diria que o crime, na verdade, possui quatro elementos. E esses elementos seriam os mesmos. Então, você teria, né, para essas teorias, e agora vamos entrar aqui com o juridiquês, que o crime seria uma conduta típica e antijurídica, ou ilícita, né? Antijurídica e ilícita seriam sinônimos aqui. E aí você tem a tripartida, que diria que o crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável, e a quadripartida, que diria que o crime é uma conduta típica, antijurídica, culpável e punível. Mas agora vamos explicar um pouquinho melhor o que seriam esses conceitos e esses elementos. O crime, isso é unânime, precisa ser uma conduta típica. E quando eu falo típica, eu não estou falando de festa típica, de prato típico, de roupa típica, não. Nós estamos falando de típica, de tipografia, de tipografado. Sabe aquelas fontes True Type, né? Fontes típicas. Tipografia, não sei se vocês sabem, era aquelas máquinas que você usava para imprimir, fazer livros e jornais antigamente. Então, quando nós falamos que a conduta ela precisa ser típica, significa que ela precisa estar escrita, tipografada dentro de uma norma. E nesse caso, especificamente, precisa ser dentro de uma lei. Não pode ser portaria, não pode ser decreto, resolução, nada. Tem que ser lei. E não é qualquer lei, tem que ser lei federal, porque só a União, só o Congresso Nacional tem competência, de acordo com a nossa Constituição, né? Eu estou usando a nossa Constituição. Nos Estados Unidos, por exemplo, não. Lá já é diferente, lá os estados podem criar crimes também. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, somente o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, os dois têm que aprovar
essa lei é que pode estipular, criar uma conduta criminosa. Então, por exemplo, vamos pegar o artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Então você tem uma conduta que foi tipografada, é uma conduta típica. Então sempre que eu matar alguém, eu estaria cometendo crime? Não, porque para ser crime, você precisa preencher outros requisitos. E o segundo requisito, que está nas 3 teorias, porque ele está em todos eles, né? Porque do terceiro em diante é que começam a divergir as teorias, é a conduta ser antijurídica ou ser ilícita. Quando nós falamos antijurídico, nós falamos antidireito. E antidireito é ilícito, é uma coisa meio óbvia. Então tem algumas pessoas usam a expressão antijurídica, outras pessoas usam a expressão ilícita. E quando que uma conduta típica é também ilícita? Quando ela não está amparada por uma das hipóteses que afasta a ilicitude, que ela empurra a ilicitude para fora daquela conduta. E nós temos 4 que são as mais conhecidas, né, que vocês todos já devem ter ouvido falar, que é a legítima defesa, o exercício regular de um direito, o estado de necessidade ou o estrito cumprimento do dever legal. Então, como eu disse, nem sempre que alguém morre, que alguém é morto, nós estamos diante de uma situação de crime. Porque, por exemplo, eu posso ter matado uma pessoa em legítima defesa. E aí não vai ser considerado crime. E sobre legítima defesa eu tenho um vídeo específico que eu falo de um youtuber que faz uma pegadinha e acaba sendo morto. Então, sobre legítima defesa, dê uma olhada naquele vídeo, eu vou deixar ele no card aqui para vocês entenderem melhor o que é uma legítima defesa. Além da legítima defesa, nós temos o estado de necessidade, que é, por exemplo, o estado em que você precisa muito de uma situação para se salvar. Digamos que, por exemplo, um exemplo clássico é afundou um navio e só tem uma tábua ou só tem uma boia e essa boia não suporta 2 pessoas. Uma vai acabar matando a outra para ficar com aquela boia e poder sobreviver. Não é necessariamente uma legítima defesa, é um estado de necessidade. Mas o estado de necessidade mais comum para a gente explicar é dentro do furto, por exemplo. Quando uma pessoa está com muita fome, então ela vai, pega uma comida escondida e sai. A gente chama de furto famélico. Esse furto famélico não é crime porque a pessoa praticou aquela conduta que está descrita, né? Artigo 155 do Código Penal, você subtrair coisa móvel de alguém, você subtraiu comida, mas você praticou em estado de necessidade, você precisava daquilo para sua sobrevivência. Então também não é crime, embora você tenha praticado aquela conduta que está escrita no Código Penal. O estrito cumprimento do dever legal é quando você, por exemplo, comete alguma conduta que seria criminosa, mas você está fazendo aquilo dentro de uma atividade lícita e é o seu trabalho. Como é, por exemplo, o caso de um policial que se infiltra numa gangue ou se infiltra dentro de um grupo cibernético de troca de imagens, por exemplo, de crimes, né, criminosos. Não vou falar aqui porque senão o YouTube já desmonetiza, mas imagina uma situação que envolve menores, imagens e tal. Então, por exemplo, o policial, ele se infiltra e troca essas imagens ali. Ele teria cometido um crime que tá lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele tá fazendo aquilo dentro de um estrito dever legal para, por exemplo, conseguir provas ou conseguir elementos para prender uma quadrilha ou outros criminosos. E a última situação que eu não falei ainda é quando você pratica esse ato no exercício regular de um direito. Digamos que, por exemplo, você está praticando um esporte, luta de boxe ou MMA, que é um direito seu, você não está exercendo nada ilicitamente, e ali é óbvio que você tem, dentro das regras do jogo, em que as pessoas aderiram de livre e espontânea vontade, as agressões mútuas, né? Você tem ali a tentativa de nocautear, de derrubar, de acertar, de golpear uma pessoa. E de repente, numa luta de boxe, como já aconteceu em algumas situações, acho que em MMA também, uma pessoa acaba de repente ferindo a outra e aquela pessoa vem a óbito. Então ali você estaria diante de um crime. Em tese você matou alguém, mas você não está diante de um crime porque você não agiu ilicitamente. Não agiu ilicitamente porque você estava agindo dentro de um exercício regular de um direito. Para algumas pessoas, o conceito jurídico de crime é isso. É isso e pronto. Não interessa se a pessoa é maior ou menor, se o crime já prescreveu ou não, enfim, nós já teríamos o crime. E eu acho interessante isso daí, gosto dessa figura, porque ela acaba facilitando a aplicação do conceito de crime em outras situações. Porque o terceiro elemento que entra aí dentro da teoria tripartida, né, do conceito que é amplamente usado, a maioria dos doutrinadores, a maioria do pessoal do direito usa essa teoria, ela acrescenta aqui dentro do conceito jurídico de crime, porque além dela ser típica e antijurídica, ela precisa ser também culpável. E culpabilidade nós estamos falando da personalidade, né, da pessoa que está praticando o crime. Como assim? A pessoa pode praticar uma conduta típica,
não agir em legítima defesa ou nenhuma das outras situações e ainda assim não ser um crime? Para essas pessoas, sim. Quando nós estamos diante, por exemplo, de uma pessoa que não tenha 18 anos, seja menor de idade, ou então de uma pessoa que não tenha as condições de entender a ilicitude de um ato e nem de se orientar por esse entendimento, como é o caso, por exemplo, de pessoas com problemas mentais, você não teria o crime porque você não tem como culpar alguém. Nessas situações você teria uma medida de segurança que você aplicaria para essas pessoas maiores que não têm condições de compreender a ilicitude, ou então você estaria diante de um ato infracional porque foi praticado por um menor. E por que eu gosto da teoria que diz que só os 2 elementos já basta? Porque, por exemplo, nós tivemos recentemente uma situação em que nós tivemos uma menina de 9 ou 10 anos de idade que precisou fazer o aborto. E o aborto, ele é lícito, isso vai ser um vídeo específico, ele é lícito em algumas situações, dentre elas quando nós estamos diante de um estupro. Só que se nós falarmos que o autor desse crime de estupro é menor de idade, nós não teríamos o crime. Então nós não poderíamos dizer que houve o estupro. Ou poderíamos dizer que houve estupro, mas não houve o crime. Vocês entendem? Abre uma discussão mais interessante, uma discussão jurídica. É óbvio que isso se resolve, os tribunais acabam resolvendo isso, mas eu não gosto de deixar essa ponta aberta, porque se você não pode chamar um estupro, por exemplo, de crime por causa que o autor é menor de idade, ou então é uma pessoa que tem problemas mentais, você cria talvez um empecilho, ou você cria uma hipótese para que pessoas de má fé, como determinadas juízas e promotoras aí que nós vimos num caso recente, queiram criar empecilhos para deixar uma criança praticar o aborto dentro de uma situação legal. Mas isso é um tema para outro vídeo, isso nós vamos falar em outro vídeo. Nós temos aqui, né, o conceito mais usado, um conceito mais usual, em que o crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Ou seja, você pode culpabilizar alguém por aquela conduta. E por fim, nós temos um quarto elemento que algumas pessoas dizem que, olha, ainda não é crime, só vai ser crime se você, além da conduta ser típica, além da conduta ser antijurídica e além da conduta ser culpável, ela também poder ser punível. Pois é, nem sempre uma pessoa que preencheu os 3 requisitos vai acabar sendo punida. E em quais situações? Olha, são várias as situações em que você extingue a punibilidade da pessoa que praticou o crime. Quando, por exemplo, durante o julgamento, antes ou depois, ou logo após a pessoa ter praticado o crime, a pessoa morre. Então você extingue a punibilidade daquela pessoa, então você não teria um crime, porque você não teria quem punir, porque o autor do crime já morreu. Ou então em outras situações, como por exemplo a prescrição. O crime passou muito tempo e acabou sendo prescrito. E aí, você tem crime? Essas pessoas dizem que não. Outra situação seria no caso da graça, do indulto, que nós tivemos aí esse caso muito recente do deputado, né, em que o presidente indultou, fez o indulto, a graça, o indulto individual, né, a graça, para o deputado Daniel Silveira. Porque nessa situação, você extinguiu a punibilidade, que é o que a graça faz, você extinguiu a punibilidade. Se você não tem punibilidade, você tem crime? Para essas pessoas não tem. E eu não concordo, eu acho que não tem necessidade de você ter a punibilidade para dizer que teve um crime. Por mais que você não possa punir, por exemplo, como no caso do deputado Daniel Silveira, você ainda tem o crime que vai repercutir outros efeitos, como, por exemplo, para constar como antecedentes criminais, ou como também para tirar os direitos políticos daquela pessoa, que são efeitos secundários da sentença e não dizem respeito ao cumprimento de uma pena. Hoje, a maioria das pessoas gosta da teoria tripartida, eu também gosto dela, mas eu acho que a bipartida, eu acho que ela é mais interessante, porque você diz que tem um crime, a diferença é que o crime ele pode não ser tratado criminalmente pelo Código Penal e pela Lei de Execução Penal, e sim pelo ECA, que os casos que nós falamos que seria um ato infracional, porque a pessoa é menor de idade, ou então ela vai ser mandado para um manicômio judicial, uma outra situação, ou vai fazer um tratamento, que seria o caso das pessoas que não têm capacidade de se orientar pela ilicitude daquele fato. Bom, esse é o conceito jurídico analítico de crime. Para alguns, o crime é uma conduta típica e antijurídica. A maioria diz que também precisa ser culpável e uma minoria diz que precisa, além de ser culpável, precisa ser punível. Eu acho que eu fico entre a bipartida e a tripartida, pelos motivos que eu já expliquei para vocês, né? Mas como eu não sou doutrinador, não sou escritor, não sou uma pessoa de relevância para o direito, a minha opinião
é só a minha opinião, ela não tem tanta importância assim. Bom, pessoal, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Se por acaso eu não consegui explicar melhor do que eu expliquei nos outros vídeos, vocês deixem aí sua crítica, vocês deixem aí sua dúvida, que de repente eu tento explicar melhor aí na caixa de comentários do YouTube. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço aí a todos!